Fala galera, bem-vindo de volta ao canal. Estamos aqui com mais um vídeo comigo, Larissa. Prazer, se você não conhece, é um prazer. Hoje nós estamos aqui com 8 belos livros do meu lado para fazer o wrap-up, o embrulhamento, a compilação de janeiro. Primeira coisa que eu tenho pra dizer sobre janeiro é que começou com um ótimo mês de leitura e foi decaindo. Por culpa minha e por culpa de eu querer deixar as coisas prontas pra faculdade. Mas eu queria deixar conteúdo gravado, especialmente para as outras plataformas que eu posto, tá na descrição se quiserem conferir. Mas enfim, eu ainda assim consegui ler 8 livros, então eu diria que é bem bom, apesar de que eu tô de férias, então poderia ter sido melhor. Mas eu aceito 8, 8 tá ótimo pra mim, então palmas para mim. Aqui nós estamos pra te falar um pouco sobre o que foram esses livros e qual foi as minhas classificações para as leituras. Então bora lá. Ok, galera, então nós começamos esse ano bem, começamos representando aqui o Brasil com um livro que é uma fantasia nacional sobre piratas, sobre sereias, tem aquela vibe meio Piratas do Caribe, mas não tanto, tipo, eu esperava um pouco mais, porque é assim que a autora panfletou esse livro, como gosta de Piratas do Caribe e você vai gostar. E de fato eu gostei, é um livro leve, é divertido, é fácil de ler, a edição física é maravilhosa e tem 300 páginas. Mas já que a letra é tão grande, a leitura não fica cansativa, sabe? Então, tipo assim, você lê super rápido, você fica curioso. Então, eu gostei bastante, eu dei 3,5 estrelas. Esse foi o segundo livro que eu li da escritora e a minha única questão é que, tipo assim, eu não acho os livros dela muito profundamente desenvolvidos. E eu sou aquele tipo de leitora que gosta de um livro meio longo, mais lento, detalhado, que tem um bom desenvolvimento de mundo. Eu acho os dela um pouco mais superficiais, mas eu sei que tem bastante gente que gosta disso e me parece um livro perfeito pra sair de uma ressaca literária. Então, nesse livro daqui você vai ter a Priya, que é a nossa personagem principal, e ela é uma pirata que ela foi enganada por um outro pirata, que, tipo assim, além de roubar o coração dela, também roubou um mapa que ela tinha muito importante pra achar um determinado tesouro. E deixou ela meio que encalhada no meio do nada, sabe? No meio de uma ilha que ela tá lá tentando sobreviver como uma falsificadora de mapas. Essa é a profissão dela lá e é como ela tá juntando dinheiro pra finalmente tentar sair dessa ilha e conseguir a vingança dela. E quando ela tá prestes a conseguir fazer isso, aparece no cais, né, aparece onde ela trabalha, um jovem pirata bem intrigante, mas bem diferente, porque ele não tem a típica postura de pirata, sabe? Ele é mais arrumadinho, mais ajeitadinho e bem charmoso, e enfim, é assim que começa a nossa história, e ele tá lá pra propor um acordo pra ela, que vocês vão ter que ler para descobrir o que é. Enfim, é divertido, é rápido, é nacional, o que já é um ótimo bônus. Então se vocês quiserem tá vendo lá na Amazon, é A Falsificadora de Mapas, da Natália Avilar. E ela classifica esse livro como 16+, se não me engano, porque tem cenas hots e tudo mais. Pessoalmente, eu acho o plot bem básico, eu acho que poderia ser tipo um 12+, 14+ no máximo, mas tem cenas um pouco mais, sabe? Então, 16+. A próxima leitura do ano já foi começando a ficar bom, porque já foi uma leitura 5 estrelas, que foi Nascida do Fogo, A Floresta Congelada. Esse é o primeiro livro de uma trilogia que ainda está sendo escrita. E, gente, eu fiquei apaixonada, completamente apaixonada por essa história. Eu não esperava gostar mais, porque esse daqui é um livro mais 12, mas é uma mistura de Harry Potter com Percy Jackson, a vibe. Mas um universo totalmente novo, totalmente diferente, com personagens diferentes e suas personalidades são ótimas. Realmente me apaixonei, ótima escrita, ótimo desenvolvimento do mundo, super tranquilo de ler, tem reflexões muito importantes e muito relevantes, as quais eu me identifiquei muito, especialmente porque tem várias questões em relação a irmãos. Fala um pouco dessas diferenças de brigas que você tem com irmãos e do relacionamento, como você vai construindo e perceber o que realmente importa, sabe? Então, tiveram umas passagens aqui que realmente mexeram bastante comigo, porque eu já tive muitas brigas com a minha irmã, sabe? Eu já passei por esse tipo de coisa. Então, acho que qualquer um que sabe como é ter um irmão vai gostar dessas passagens. E a história em si é sobre muito mais, é sobre crescimento, é sobre amizade, um pouco de rancor, sabe? Sobre deixar as coisas que te atormentam pra trás, conseguir seguir em frente. É uma aventura super divertida. Enfim, eu acho que fãs de Harry Potter, Percy Jackson, qualquer pessoa aí dos 12 anos eu acho que vai amar. E eu acho que, tipo assim, se esse é o seu estilo de livro, você vai gostar independente da sua idade, sabe? Porque é uma leitura gostosa, são personagens que te intrigam, que você gosta. Mas enfim, essa história daqui vai passar num reino chamado Amber, que é dividido
dividido em vários clãs. Então você tem, tipo, o clã da caverna, o clã da floresta, tal. Não sei se tem um clã da floresta, eu não lembro quais clãs que tem. Mas tem vários clãs. Agora, a nossa protagonista, a 12, ela tem, tipo, uns 12 anos, se não me engano. E ela jurou a sua vida ao pavilhão de caça. Ou seja, quando ela fez isso, ela teve que abrir mão de toda a sua identidade, de todo o seu passado, todas as suas memórias e do seu próprio nome também, por isso que ela se chama 12. E a gente tá nesse reino, Amber é um reino cercado por monstros. Então, para o pavilhão de caça, ele treina esses jovens, essas crianças, a se defenderem, a caçarem, a poderem sair em missões e treinar, sabe? Enfim, o objetivo do pavilhão de caça é manter a paz entre os 7 clãs, se não me engano. E é pra isso que ela tá lá, ela tá aprendendo a treinar pra fazer isso. A 12 ela é uma pessoa muito peculiar. Ela é uma dessas garotas que tem muita raiva, ela é muito fechada, ela é uma ótima lutadora, o que é meio intimidador pras outras crianças. Então ela sempre é mais na dela, sabe? Mas tem essa garota, a 7, que ela é mais simpática com a 12. Ela normalmente é quem vai treinar com a 12 nos treinos. E um dia o pavilhão é atacado e a 7 é sequestrada. Enquanto as pessoas estão tentando decidir o que fazer e nada tá acontecendo e a 7 tá sendo sequestrada, a 12 resolve fugir do pavilhão de caça e ir atrás da 7. E aí começa a nossa aventura e ela vai descobrir vários segredos sobre ela, sobre o reino, sobre o porquê a 7 foi sequestrada, vai descobrir amizades, ela vai conhecer pessoas novas. É incrível, é uma aventura muito gostosa, tem plot twists e é muito bom, então eu recomendo. Jogos da Herança, temos mais 5 estrelas aqui. Olha, eu escolhi bem os meus livros, tá? Por isso que vai ter alguns 5 estrelas. Mas, gente, esse livro daqui é simplesmente muito, muito bom. É meio que um mistério, só que não totalmente mistério. Então, tem pitadas de romance, o que eu amo. Pra mim, tipo assim, a gente tem romance e a gente tem pitadas de romance. Sei lá, só me parece mais realista, sabe? Porque você fica tipo assim, a vida não é feita só de romance, mas tem momentos especiais e fofos, e aí cada coisinha você já fica tipo assim, meu Deus. Mas enfim, a nossa protagonista Avery, ela é uma garota meio pobre, ela atualmente tá entre viver com a sua irmã e entre viver no carro dela. Ela tá atualmente cursando o ensino médio e tudo mais, e ela perdeu a mãe recentemente, então por isso que ela foi viver com a irmã dela. Ela é uma garota muito inteligente, muito esperta, e um dia ela tá lá na escola e a diretoria chega chamando ela pra sala do diretor. E ela encontra um garoto um pouco mais velho que ela, com um terno super ajeitado, super autoritário, que convoca ela para leitura de um testamento do 10º cara mais rico dos Estados Unidos, o mais rico do Texas. E ela tá tipo assim, que raiva eu tenho a ver com isso? Eu não conheço esse cara, mas ao mesmo tempo ela tá quebrada. Então ela tá tipo assim, por que não? Sabe, eles estão pagando a viagem pra ela poder ir pro Texas, então ela só vai com a irmã dela pra ver se elas ganharam alguma coisa. Eles chegam lá na mansão desse velho que faleceu e deixou esse testamento. O testamento é lido e tem algo que é deixado pra ela, algo bem considerável, mas tem uma condição pra ela poder ficar com esse algo. Essa condição é, ela tem que morar na mansão desse cara por 1 ano com a família dele e com os 4 netos super charmosos dele. Um que é bem mais velho, que é tipo assim, uma vibe meio cowboy motoqueiro. É o melhor jeito de descrever. A gente tem o que convidou ela pro testamento, que ele tem uns 19 anos, que ele é super, tipo assim, meio que um ativista super certinho, pensando no futuro, super, sabe? A gente tem o de 18 anos, que é meio bad boy, rei das charadas, aquele garoto intrigante que sempre tem uma resposta na ponta da língua. E a gente também tem o de 16 anos, que é o Golden Boy do quarteto, que é tipo assim, super inteligente, super fofo, faz umas piadinhas muito fofas, ele é perfeito. Enfim, a grande questão desse livro é por que raios esse cara deixou essa herança enorme pra uma garota que ele nem conhecia e que nem conhecia ele. E é isso que a gente quer saber, é isso que a imprensa quer saber, é isso que o mundo quer saber. Enquanto isso, tem leves tensões, porque foi deixada uma quantidade considerável pra Avery e a família tá meio revoltada. Tipo assim, o que você tá fazendo, sabe? Você tá passando um golpe na gente. Enfim, é muito bom, eu recomendo. Se não me engano, é 14 mais esse livro, mas eu vou conferir e colocar aqui na tela. As vantagens de ser invisível, outros 5 estrelas, e esses 5 estrelas favoritado, porque eu nunca chorei tanto num livro quanto eu chorei aqui. Aqui a gente vai ter o Charlie e ele é o nosso protagonista. E basicamente essa história, ela é contada por cartas. Então você vai ter várias entradas de cartas assim, e o Charlie vai conversando com a gente, ele tá começando o ensino médio, se não me engano, e ele também é nervoso. Por essas cartas ele vai contando pra gente da vida dele. Ele vai contando pra gente o que aconteceu, o que ele pensou, como ele percebe o mundo, o ponto de vista dele nas coisas. A forma como esse livro é escrito é tão crua e tão sincera e de uma forma tão genuína à mente do adolescente atual que eu fiquei tipo assim, mano,
isso aqui é bizarro. Eu senti como se eu estivesse lendo cartas do meu amigo, que às vezes faz coisas incríveis, às vezes tem essa personalidade impecável, e às vezes faz umas mancadas que eu fico tipo assim, não faz isso, amigo. É literalmente, eu me senti em casa lendo esse livro. Você passa por 1000 emoções, você chora e você ri com o Charlie, e não tem uma história específica, você realmente tá acompanhando um pedaço da vida do Charlie. E é simplesmente emocionante. E a escrita é incrível. Eu não esperava gostar desse livro tanto, porque quando eu comecei o livro não tava fluindo tanto, sabe? Mas à medida que eu fui lendo, e você vai chegando ao final, e você vai conectando tudo e fica tipo... meu Deus, é incrível. E, talvez eu tenha começado a ler ele só por influência da Emma Watson tá no filme. Talvez, mas o livro realmente valeu a pena e eu tô muito animada pra ver o filme. Então, leiam, por favor, leiam. E esse daqui é 14+, quase certeza. Mas é isso. Bora pro próximo. Mockingjay. Outro livro que me fez chorar um bocado esse ano. E olha que eu não choro fácil em livro. Mas esse livro daqui me quebrou. Se você não sabe, Mockingjay é o último volume da saga Hunger Games, que é uma trilogia, e em português seria A Esperança, se não me engano. Eu já conhecia a história. Mas eu fui ler os livros e esse último, ele mexeu muito comigo. Porque eu já conhecia a história dos três, eu já sabia o que acontecia, mas a forma que ele é escrito e que você vai vendo o impacto de tudo que tá acontecendo na realidade do Hunger Games, mudando as pessoas, sabe? Mudando os protagonistas, mudando os personagens, como vai meio que quebrando e tirando partes deles. E, sei lá, o nível de estratégias que é falado nesse livro é extremamente bem pensado, extremamente profundo, extremamente humano, apesar de ser uma realidade diferente. Se trata muito da ganância humana, do domínio, do poder de governos, de resistência, símbolos de esperança. Realmente uma questão da natureza humana, sabe? De colocar a si mesmo em primeiro lugar, às vezes, a sua sobrevivência ou o amor que você tem aos outros. É simplesmente uma forma de escrita que mexeu muito comigo. Enfim, eu acho que todo mundo conhece o Hunger Games. Eu ainda tô pensando em fazer um vídeo só sobre as sagas, aí eu posso explicar um pouco sobre o plot inicial da saga. Mas esse é o último volume, então fica meio sem sentido. Eu amei, chorei, dei 5 estrelas e foi o único da saga que eu favoritei. Porque, não necessariamente porque eu gosto mais da história, mas os meus livros favoritados são livros que me fazem sentir algo. Que eu acho que é uma grande conquista para um escritor fazer alguém sentir algo. E esse me fez, então foi favoritado. Finale. Ai, quase cortei minha mão, mas tudo bem. Finale, esse daqui foi o último livro da saga Caraval, que é uma trilogia também. O que eu posso dizer sobre esse livro é, tipo assim, eu adorei a trilogia como um todo, eu acho incrível. O primeiro me deu tantos, misleads, eu bati de cara na parede 1000 vezes. O segundo... eu achei que eu tava preparada, mas eu não tava preparada. Eu me preparei de jeito errado, porque eu tava tomando como exemplo o primeiro. Foi uma confusão, e eu sempre que eu achava que eu tava certa, eu tava errada. Mas aí a gente foi ler o finale, e eu não amei o finale, tanto quanto Caraval e Legendary, que é o primeiro e o segundo. Mas ainda assim, eu gostei de como acabou, sabe? Eu acho que foi legal, deu uma finalização interessante pra saga. Eu só achei, meio sem surpresa, sabe? Os outros você sente mais uma aventura, você sente mais eletrizado, e esse daqui foi mais, tá, a gente tem que amarrar as pontas. Mas ainda assim eu gosto bastante dos personagens. A Scarlett é uma personagem que me surpreendeu bastante nesse livro, porque eu tava achando ela meio sem graça no último. Então, foi bem legal, foi divertido. E de novo, é uma saga, então não faz muito sentido eu falar sobre o que é o último. Mas se vocês quiserem, eu incluo ele no vídeo das sagas que eu vou fazer. Enfim, foi 4 estrelas, se não me engano. E bora pro próximo. Sétimo e penúltimo livro foi Tell Me Three Things, outro favoritado. Gente, eu não sei, tá? Mas eu li esse livro e eu me senti a protagonista. Eu me convenci de que eu sou ela, porque a gente é parecida num nível muito absurdo e isso tornou a experiência muito especial pra mim. Mas não foi a minha síndrome de protagonista, eu sou protagonista. Não, eu só me identifiquei muito com ela, sabe? A gente tem uma percepção de vida muito parecida, um jeito de ser parecido, gostos, mas gostos é bem generalizado, sabe? Eu diria que ela tem gostos parecidos com várias pessoas que amam livros, que nem Harry Potter e livros em geral e poesia e tudo mais. Mas sei lá, a personalidade dela mexeu bastante comigo e eu fiquei me identifiquei. A história é muito doce, você vai vibrando com a protagonista. Eu marquei tanta coisa e é isso que eu achei impressionante, porque isso é um romance. Mas não é totalmente um romance.
sabe? Aborda vários aspectos muito relevantes e muito importantes da vida sobre essa fase de ser adolescente, de estar começando uma fase nova, porque a nossa protagonista tá começando uma fase nova, e eu vou começar a faculdade agora, então eu tô tipo assim, foi uma leitura que caiu com uma luva, sabe? Caiu no momento perfeito, foi 5 estrelas, favoritado. E aqui nós vamos ter a Jessie, esqueci o nome dela por um segundo, mas tudo bem. Temos a Jessie, e a Jessie, após perder sua mãe 2 anos atrás, ela tem tentado lidar com o luto. Tem sido um momento bem difícil, porque ela era muito conectada com a mãe dela, muito mais do que com o pai dela. E o pai dela também mudou bastante nesse período, e agora ele acaba de se casar e eles estão se mudando para junto da casa da esposa dele, que é essa mulher rica que mora em Los Angeles e tudo mais, ela tem um filho e tudo mais. Então a Jessie, ela tá começando uma vida nova, uma vida nessa sociedade de riquinhos, sabe, que ela não se enxerga muito bem, ela não encaixa muito bem, e ela tem que lidar com a madrasta nova, com o filho dela que parece ser um idiota, e começar essa escola nova. E à medida que isso tudo vai começando, que ela tem um primeiro dia desastroso, ela começa a receber e-mails de uma pessoa anônima que se chama de Somebody Nobody, alguém ninguém. E essa pessoa basicamente fala que é um garoto de 16 anos da escola dela e que ele só quer, tipo, se oferecer pra ajudar ela. Tipo, ser meio que um guia virtual pra ela, falar quais pessoas que são legais, quais pessoas que são de caráter duvidoso, dicas pras aulas, dicas pra trabalhos. E aí ele manda uma mensagem pra ela e ela tá intrigada, mas ela tá tipo assim, só pra você saber, eu tenho uma faixa preta em karatê, tá? Então não mexe comigo. Mas, sei lá, é muito doce e não é aquele livro que você fica tipo assim, meu Deus, tem algo online que tá acontecendo, isso daqui é creepy, isso daqui me dá medo. Não, é muito leve o livro, é bem gentil, trata de assuntos pesados, mas com leveza. Então, eu realmente fiquei apaixonada, gostei pra caramba, e nós temos vários elementos incríveis, que nem, tipo assim, garotos fofos que fazem parte de uma banda, trabalhos de poesia na escola, que, sei lá, eu acho que tem uma vibe imaculada, trabalhos de poesia, não me pergunte por quê, mas eu acho. Temos encontros no Starbucks, temos uma livraria super charmosa, temos vários elementos que vão só, tipo, agregando e deixando esse livro mais perfeito. Então, recomendo. E tem a versão em português, ok? Ela chama 3 Coisas Sobre Você. Então, confiram lá, porque é muito bom. E agora vamos pro último livro, que foi Sol e Tormenta, o segundo livro da saga Sombriossos. Eu tô fazendo um vídeo só sobre essa saga, que vai estar saindo na semana que vem, que eu tô, tipo assim, dando minha opinião nos 3 livros e eu tô lendo os 3 livros. Mas o que eu posso dizer em geral foi que é bom, mas é bem lento. É lento de uma forma coerente. Foi isso que eu até coloquei lá no meu Scooby. Esse é aquele tipo segundo livro de trilogia, sabe? Em que é um momento que as coisas têm que ser pensadas, tem que ter estratégia, tem que ter desenvolvimento. Então é normal que seja mais lento, sabe? Eu acho que se fosse diferente, talvez tivesse uma forma de deixar um pouco mais objetivo, mas eu acho que se fosse apressado, ia ficar uma história meio forçada. Então eu gostei do livro, eu achei interessante, eu gosto da escrita da autora, ela tem uma forma bem tranquila de ler, sabe? Você lê e flui, mas a história não me cativou de uma forma que eu queria continuar lendo. E a minha bateria vai acabar agora, então talvez a gente mude um pouquinho a câmera de lugar, só um minuto. Voltamos com a nova bateria. Enfim, como eu estava dizendo, galera, esse livro eu gostei bastante. Não foi aquela história que me envolveu e que me fez querer ficar lendo por horas. Eu tive que me forçar um pouco a continuar lendo, porque eu não gosto de desistir de livros. E não tava num ponto de desistir, eu só não tava muito na vibe. Mas ainda assim foi bom. Não posso dizer se foi melhor ou pior do que Sombriossos, porque Sombriossos eu li depois de ter visto a série, então a experiência não dá pra comparar, sabe? Mas muita gente gosta mais de Sombriossos e muita gente acha esse o pior dos 3 livros. Mas eu gostei, sabe? Eu gostei da escrita, eu gostei do início, que tem bastante ação no início, e eu amei o Nikolai, que é um novo personagem que vai ser introduzido pra gente nesse livro. Quase todos os post-its que eu coloquei são falas do Nikolai, que eu fiquei tipo assim, ele é icônico, te venero, amigo, perfeito. Eu tô muito animada pra ver como que vai ser a performance dele na série, porque eles vão produzir a segunda temporada esse ano, e a segunda temporada é o segundo livro, caso você não saiba. Então eu tô muito curiosa, e tô muito curiosa pra ver o que vai acontecer com os personagens de Six of Crows, porque, se você não sabe, eles não aparecem na saga Sombriossos. Sombriossos é só a perspectiva da Alina, então você não tem todas aquelas perspectivas da galera que você vê na série. Então, enfim, caso você não sabia, você tá sabendo. E é um dos motivos pelo qual eu gosto mais da série do que do livro, porque eu gosto dos personagens Six of Crows,
que é uma duologia que vem depois de Sombriossos, mas na série eles deram tipo um passado pra eles, entende? Enfim, foi bom. Eu dei 3 estrelas e meia. Não sei qual que é a classificação da saga, mas eu vou colocar aqui em cima. Enfim, esses foram os nossos livrinhos. Tadã! Tchá! Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essas foram as minhas leituras de janeiro pra começar bem 2022 e ainda vai ter muito mais leituras pra vir nesse ano. Eu literalmente acabei de comprar 3 livros novos porque eu sou consumista e eu deixei o Booktube me converter, então vai ter vídeo sobre eles, então aguardem. Sou muito animada pra gravar mais pra vocês, porque eu adoro poder ir e falar, investir e falar bastante sobre os livros. E eu sei que não é todo mundo que gosta, tem gente que acha chato, mas tem gente que prefere esse tipo de conteúdo longo, que é o que o YouTube faz. Então, por isso que eu tô gostando bastante de gravar vídeos pra cá, porque o TikTok você tem que ser muito mais objetivo, e aqui eu posso elaborar as minhas opiniões. Mas enfim, já estou falando demais. Um brinde às nossas leituras de 2022. Se você não leu nada, se você leu um livro, gente, relaxa, não é sobre quantidade de livros, é sobre experiência. Se você tá se divertindo lendo, é o que conta. Se você não tá conseguindo ler, relaxa, você vai ter sua época de ler, mas às vezes ajuda você só, tipo assim, tá, não tô muito na vibe, mas deixa eu tentar. E aí você pega uma recomendação desses livros que são fáceis de ler. Nesse caso, eu te recomendaria Falsificador de Mapas, Tell Me Three Things. Essa vibe de livro, sabe? Esses livros que você lê e eles só fluem, eles são rápidos. Harry Potter foi um que me tirou muito do meu reading slump, da minha ressaca literária. Esse Jackson também me ajudou demais, porque são livros bem fáceis de ler. Foi isso, galera. Bora lá agora pra fevereiro, que começa amanhã e já começamos com um livro novo. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Beijo pra vocês, não tem mais o que dizer. É isso. Até a próxima. Falou, galera, e tchau.